Hoje a gente vai falar sobre a letra Kaf, a 11ª letra do alfabeto, e a gente vai falar sobre o importante conceito de kasher. O que é kasher? O que significa em português a palavra kasher? Kasher significa algo que está apropriado para consumo. Usualmente, a gente utiliza isso para comida. Pessoal, a gente já vai chegar nesse tema da comida, tá bom? Mas eu quero falar que na literatura judaica, até mesmo no linguajar judaico, existe o jargão do kasher para saber, por exemplo, se o seu negócio é kasher, se ele é apropriado, se ele é justo, se ele está correto, tá? Se o seu dinheiro é kasher e assim por diante. Isso aqui é só para você ter uma ideia maior, porque realmente no judaísmo se utiliza isso como uma expressão. Mas realmente a palavra kasher, onde ela aparece mais forte, é com relação aos alimentos que uma pessoa consome. A Bíblia, em alguns lugares, escreve que uma pessoa tem que consumir somente alimentos kasher. São inúmeras regras. Eu posso dar exemplos para vocês, por exemplo, dos animais que são kasher. A gente sabe que para um animal ser kasher, ele precisa ser ruminante e ter a pata completamente fendida. Então, só uma classe de animais entra nisso. Por exemplo, o porco ele tem um só dos sinais. Um cavalo ele não tem a pata fendida, então a gente não pode comer esse tipo de animal, assim está escrito na Torá. Excelente. A Torá fala que a gente não pode comer insetos. Então no judaísmo a gente toma um cuidado muito grande quando a gente compra qualquer matéria-prima de comida para verificar se não tem insetos, larvas. Por exemplo, quando a gente compra farinha, a gente peneira a farinha com uma peneira muito especial para não deixar passar nenhuma larva, nenhum bicho. A gente cata muito bem o arroz, a gente tem regras como catar o feijão. As folhas, uau, dá um trabalhão, vale a pena no final, mas realmente dá um trabalho. Mais uma das coisas muito famosas, a gente pode falar dos peixes e das aves, ou seja, não todos os peixes são kasher, não todas as aves são kasher. Mas mais um dos conceitos que se fala muito do kasher é a carne kasher. A gente está vendo que, na verdade, não é só a carne kasher. Existe o leite kasher e assim por diante. Existem produtos que vão ser e outros que não. Mas um dos que mais se fala é a carne kasher. Para uma carne ser kasher, ela tem que ter sido, no animal tem que ser feito um abate ritual, que, mais uma vez, a pessoa que faz isso, ela estudou anos e treinou anos com o intuito de causar o menor sofrimento ao animal. E isso é feito de uma forma tão especial, até que a pessoa faz uma bênção antes de fazer esse abate, como de uma forma de elevar esse animal, que ele agora de alguma forma está fazendo parte de algo útil para o ser humano, e aí ele faz esse abate, aí ele faz isso, e a gente não terminou aqui, porque depois do abate, o animal ele passa por uma verificação para ver se ele não tinha nenhuma doença, por exemplo, algum buraco no pulmão dele, que poderia torná-lo não kasher. Bebeto, uma das coisas que muitas vezes caracteriza uma pessoa que a gente chama essa pessoa, uma pessoa que está seguindo realmente os preceitos judaicos, é uma pessoa que cumpre fielmente as leis da kashrut. Kashrut vem da mesma raiz da palavra kasher, tá? Uma pessoa que cumpre fielmente. Existem N leis, elas são muito importantes. Por que elas são tão importantes? Os sábios da Kabbalah dizem algo espetacular. Eles dizem: o que você coloca dentro do seu corpo vai fazer parte dele. Ou seja, aquilo que você ingeriu, ele, de alguma forma, ele se torna parte da sua carne, do seu sangue e assim por diante. A Kabbalah diz, então, que o que você ingere tem influência sobre você. Chega ao ponto, prestem atenção, a lista de animais kasher quase nunca vai ter animais ferozes.
animais carnívoros. A gente vai comer a vaca, a gente vai comer o boi, a gente vai comer o cordeiro e assim por diante. Mas a gente não come a onça, a gente não come nem cachorro e nem gato, que eles são carnívoros. Os peixes, a mesma coisa. A gente só come os peixes que têm barbatana e escama. Então o tubarão, a baleia, o golfinho não é cruel, mas a gente não come esses animais. Cada um deles está escrito na Kabbalah que ele tem uma influência que não faz bem à pessoa, e isso influencia a personalidade da pessoa. A mesma coisa com as aves. A gente não vai comer águia, a gente não vai comer gavião e assim por diante. A gente vai comer a galinha, a gente vai comer a codorna, a gente vai comer o peru e assim por diante. Olha só que coisa interessante. Ou seja, a gente viu que o conceito da comida kasher, ele é muito importante. Só que uma das revelações da Torá oral sobre os alimentos kasher traz provas da existência de Deus e que Ele nos entregou a Torá. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia traz que o peixe kasher, a gente acabou de falar sobre isso, é o peixe que tem escama e barbatana. O Talmud, que a gente já explicou, que ele foi dado por Deus para Moisés no Monte Sinai, traz que todo peixe que tem escama tem barbatana. Ou seja, na prática, basta eu ver se um peixe tem escama. Pergunta o Talmud. Então, por que a Torá escrita traz os dois sinais? Exatamente para te mostrar que todo peixe que tem escama tem barbatana. Quem podia saber disso? Moshe Rabbeinu Moisés viveu há mais de 3.000 anos. O Talmud pergunta, ele tinha como fazer uma afirmação dessa? Ele estava no deserto, ele conhecia todos os rios, ele conhecia o rio Amazonas, talvez um pouco do rio Nilo, mas não muito mais do que isso. Ele conhecia Fernando de Noronha, o mar, os oceanos, o Oceano Pacífico, o Índico e assim por diante. Ele não tinha as profundezas do oceano. E vejam que coisa espetacular. Nunca se encontrou um peixe que tem escama e que não tem barbatana. Ou seja, o Talmud está falando que aqui a gente tem um sinal que Deus deu, que a Torá foi dada por Deus. Um dos sinais. A gente tem outras provas, sejam lógicas, provas como essa, mas é muito interessante que exatamente nesse exemplo da comida kasher, que é tão central no judaísmo, vem uma das provas de fé muito fortes do judaísmo. Você gostou? Então se inscreva, compartilha, toca no sininho para você ficar sempre atualizado.